Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranã. Está começando o quadro Memória Positiva de hoje, no oferecimento dos temperos Pilão Mineiro. E hoje o meu convidado é uma pessoa muito especial, que eu admiro muito. Foi difícil chegar aqui no cantinho dele, mas eu fiquei observando um tempo. Eu falei assim, gente, todo dia ele sai muito cedo e chega no final da tarde. Uma hora eu vou dar o bote. Eu vou lá no cantinho, porque se vai sempre é porque é bom. Senão não estava indo direto assim. E vim na propriedade do senhor Vilmar Guedes para a gente bater uma prosa, contar uns causos aqui e a gente conhecer um pouquinho da vida dele, a vida de luta e de muita vitória. Senhor Vilmar, muito obrigado por me receber aqui. Boa tarde, prazer conversar com o senhor, tudo bem? Prazer é meu, Ailson. Tudo bom? Nós viemos aqui para conhecer um pouquinho da história do senhor. A gente sabe que o senhor é de uma família muito conceituada, é uma família exemplar, e o senhor lidera isso e lidera muito bem. E nós viemos conhecer um pouquinho para saber um pouquinho da vida do senhor. O senhor nasceu em Água Boa? Não, nasci em Capelinha mesmo. Nasceu em Capelinha mesmo? E qual que é a história, o vínculo do senhor com a região de Água Boa? O senhor chegou a ter terra lá? Água Boa é o seguinte, que meu pai comprou fazenda no município de Água Boa, né? Sim. Aí nós fomos para lá, Uhum, porque nós somos todos Capelinha mesmo. uhum. Aí moramos lá muitos anos no município de Água Boa. No município de Água Boa, né? É. A infância do senhor Vilmar, como é que foi? É como todo mundo mesmo, né? Quantos irmãos? 14 irmãos. 14 irmãos? Isso. 14 irmãos. 10 homens e 4 mulheres. E como é que foi a criação? Ué, naquele tempo, né, Jair, isso é diferente de hoje, né, que parece que o pai tinha, assim, muito filho, assim, para trabalhar, e como de fato todo mundo trabalhava, né? Aham. E não estudou nenhum, porque, aliás, até tive uns tempos, coisa, mas a fazenda era tão bom que não precisava de estudar, Uhum, né? Ué, a fazenda de primeira era bom demais, ué, uhum, né? Agora, depois de uns tempos para cá, é que piorou. uhum. Então, não estudou. Todo mundo mexeu com fazenda mesmo. O senhor começou a trabalhar muito cedo, então? Aí, desde de tempo de escola, saiu de escola, né? Uhum. Vamos para a roça para trabalhar. E o senhor morava, era na cidade, em Capelinha? Não, Nesse tempo de infância? não, infância, meu pai tinha uma roça aqui perto meu também, um sítio. Uhum. Nós morávamos na roça, depois mudou para Capelinha. Onde que era a roça? Campo Limpo, né? É perto, acho que é onde é que o Zé Luiz tinha Ah, a mesmo. roça era ali perto? Era ali perto, é. Ah, sim. Aí depois mudou para Capelinha. E de Capelinha nós fomos para Urupuca, que é o município de Água Boa. Uhum. Senhor Vilmar, e como é que foi as lembranças que o senhor tem de infância, das brincadeiras? O senhor teve infância com brincadeiras ou a lida, o trabalho, por ser um número grande de irmãos, consumiu mais tempo? Aí de primeiro jeito quase não tinha esse negócio é só brincadeira, brincar mesmo, mas era mais mexendo em roça, né, trabalhando, tudo, né? Uhum. Sempre tirando leite, essas coisas que a gente faz, né, em fazenda. Mas de brincar mesmo, assim, eu Pouca lembrança, né? quase que não brincava mesmo, não, né? Uhum. E nessa ordem dos irmãos, o senhor era o mais velho, era do meio, era mais Não, novo? tem um mais velho que eu, Tem um Vicente mais mais velho. velho O que eu. senhor é o segundo. Segundo. Uhum. Geralmente os primeiros carregam o peso maior, né? Sempre tem isso, né? Mas todos trabalhou, É, né? né? É. Uhum. E o pai do senhor era muito rigoroso? Não, meu pai era uma pessoa assim, que gostava das coisas muito certas, né? Uhum. Inclusive a fazenda dividiu para todos. Quem era mais rigoroso, o pai do senhor ou a mãe do senhor? A mesma coisa. Mesma coisa? A mesma coisa. Na hora que tinha que pegar para acertar Não, as tinha contas, diferença. acertava do mesmo jeito? É, do mesmo jeito, não tinha diferença, não. Uhum. E como é que foi justamente esse início, trabalhando, essa coisa toda? O senhor sempre trabalhou, foi juntamente com os pais do senhor, ou o senhor chegou a trabalhar também para fora, ter outras atividades? Não, foi assim, que cada um tinha o curral, né? Cada um Sim. tinha o curral dele na fazenda. E cada um fazia para ele. E sempre a gente sai, por exemplo, teve uma vez que nós íamos para Capelinha, depois que eu casei, né? Viemos para Capelinha, e meu pai comprou um caminhão, ele tinha um primo, né, que ele gostava muito dele, estava precisando, comprou um caminhão para ele trabalhar, com um dos irmãos meus. Mas na hora que chegou esse caminhão aqui, o irmão não quis. Não quis o caminhão? Não.
Aí ele falou comigo, é o jeito de você ficar, que é como é que eu pego um caminhão, por exemplo, que é uma Mercedes novinha, né, e entrega um parente assim, e meio que ele era bem descabeceado, a pessoa boa, muito descabeceada, né? Eu fui e entrei com ele. E nessa ocasião, já não tinha nada para você carregar. Uhum. Eu comprei um caminhão para carregar o quê? Aí incentivamos o pessoal a fazer queijo Minas, Uhum. e levamos para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, levamos primeiro uma quantidade lá para ver se encaixava lá, né? Uhum. Porque naquele tempo quase ninguém fazia isso aqui nessa região, não. Aí chegou lá, era um português e um italiano, lá de cima, lá em São Paulo. Aí eles falou assim, ó, muita gente procurou trazer esse queijo e nenhum conseguiu, ninguém conseguiu trazer, não. Se vocês conseguirem trazer, nós só compro de vocês, não tem mais negócio de nada, compro de vocês, entendeu? Aí ficou encaminhado, nós ia toda semana levar esse queijo. Toda semana? É tão já isso que fez, começou com pouco, foi aumentando, nós pegava queijo em Urupuca, pegava em Malagacheta, pegava em Itamandiba, entendeu? E foi aí fizemos uma lotação grande de queijo, uma Mercedes cheia de queijo. E levamos, uns 6 anos, nós levamos queijo em São Paulo. Aí começou a entrar você pegou fazendo concorrência demais, fazia concorrência, por exemplo, pagava um preço maior aqui. Chegava em São Paulo, vendia mais barato, né? Aí ficou muito ruim o comércio. E o senhor levava quantos queijos, mais ou menos, em média? Leva uns 6 mil quilos, 7 mil quilos. 6 mil quilos de queijo? Levava. E tinha terça-feira, 6 horas da manhã, tinha que estar na porta lá de cima. Porque o São Paulo, o comércio era muito forte. Se deixasse para mais tarde, não tinha nem jeito de descarregar o caminhão, né? Uhum. Aí, quando chegava às 6, nós dormíamos na porta do laticínio. Chegava à noite, dormia na porta do laticínio. 6 horas, ele abria o laticínio para entregar o queijo. Aí, entregava mais ou menos assim, até meio-dia, 1 hora e tudo. Aí já procurava coisa para retornar. Você não, como é que você chegou de viagem de São Paulo? Era 1.100 quilômetros de Capelinha lá, ué. Como é que você vinha sem nada, né? Não tinha jeito. Aí você saía procurando tempo para você voltar. E sempre tinha, né? Sempre tinha carga. E isso foi, no início foi muito bom. Depois começou, até dar prejuízo, não teve como, né? Aí não teve jeito mais. E o senhor tinha facilidade da captação desses queijos com os produtores aqui na região? Demais da conta, que ninguém comprava, né? Aqui na ocasião ninguém comprava. Uhum. E só o fazendeiro que tinha no boiadeiro só entregava uns 3 mil quilos de queijo de semana. Nossa. Era, ué. Então o senhor era uma esperança para eles para escoar essa produção, né? Porque não tinha, ninguém sabia o que era isso. Na época não sabia o que era isso, não, né? E então, deu problema. Aí, estava muito ruim o comércio todo. Eu tive uma proposta lá de Santa Maria, o Geraldo Salomão, né? De comprar a linha, o caminhão com... Aí passamos para ele, passamos o parente do meu pai, né? E o caminhão, passamos a linha para ele. Uhum. Foi ficando meio disso. Mas não foi fácil, não, moço. Foi difícil demais, viu? Porque prejuízo, você ganhar é uma coisa, prejuízo é ruim demais, né, Jair? Você tá doido, ruim demais. Aí ele paramos, não teve condições mais. Ô, senhor Vilmar, aquele queijo de antigamente era diferente de hoje, né? Porque antigamente era muito meloso, né? Não, e então o queijo, o leite parece que ele era mais cremoso, mais gorduroso, porque né? não era desnatado. Hoje Jesus é desnatado, né? Tirar a manteiga do leite. De primeiro não tirava, o queijo era do jeito que tirava o leite, fazia. Mas o comércio do queijo foi muito bom, no início. E ninguém sabia o que era aquilo. Inclusive, em São Paulo, eles não achavam que você nós levava, né? Era muito longe e muito difícil. Quem me contou que levava queijo para fora uma vez, numa prosa, foi o Gão, que era motorista da prefeitura. Era motorista nossa. Era? Era. É o seguinte, ó, nós saímos de Urupuca até Diamantina, saímos de terra. E passava aqui por essa estrada aqui de contrato. O Gão contou para mim, falou comigo, Jair, teve um dia que eu saí para levar o queijo, eu desamarrei meu sapato quando eu voltei.
que eu cheguei lá, fui lá, entreguei o queijo e tal, montei no caminhão, Não voltei. tem tempo, não tem tempo, não, já só para você ver, daqui lá é 1.100 quilômetros. Presta atenção para você ver. São 2.200 quilômetros para ir e voltar, né? Até Diamantina está de terra. E chovia. Nesse tempo não chovia, né? Gastava muito tempo. Não era fácil, não, moço. Uma semana era pouco demais. Ué. Era muito Você corrido pro dormia senhor. dentro do caminhão? Uhum. Ué. E dava um lucro bom? No início deu. No início deu bom. Depois não, depois atrapalhou demais. E não tinha risco, por exemplo, a gente sabe, estrada de terra. Estrada de terra é uma coisa imprevisível. É caminhão atolado, é caminhão quebrado, atrasar. Quebrava, ué, atrasava. Não tem jeito, não. Mas sempre dava. A semana só um, né? Mas era quando de chegar lá, fazer isso e voltar, já começar a arrumar de novo. Não parava, não. Uhum. Né? Então, o caminhão, de certa forma, que o pai do senhor ofereceu, foi vantagem nisso aí. No início foi. Uhum. No início foi vantagem. Né? Aí depois, como é que o senhor livrou disso? Para quê? Depois o senhor partiu para quê? Aí é o seguinte, aí eu voltei para o pouco, né? Uhum. Voltei para o pouco de novo. Eu tinha um curral lá, né? Mas era bom, a fazenda era muito bom, já isso. Né? Você ganhava e outra coisa, e não tinha tanta concorrência como tem hoje, né? Uhum. Como hoje, por exemplo. Eu tirei milhões de litros de leite, mas aquele leite quase que é comprado, né? É. E primeiro não, a vaca dava o leite do capim, que chovia, né? É. Tinha muito pasto. Uhum. Seu Vilmar, aí o senhor voltou, parou com isso aí, foi mexendo mais na Urupuca. Aí qual atividade o senhor desenvolveu depois disso? Continuou com leite mais para a região aqui ou teve outra atividade? Aí a gente já fazia o queijo para vender. A gente Uhum. mesmo vendia também. Né? Que Uhum. tinha muito comprador. Aí já entrou muito comprador, né? Uhum. Aí já o comércio de queijo já ficou quase na mão de muita gente. Uhum. Mas era o seguinte, e eu tinha também uma chácara que eu comprei dentro da rua ali, né? Abri um loteamento, não valia nada, os lotes eram muito baratos. Aquele loteamento é ali onde é o Cidade Nova hoje? Cidade Nova. O senhor fundou aquele loteamento ali, não Foi, foi? Como é que foi a história Aquelas dali? ruas foi eu que fiz, velho. As ruas também? Foi, velho. Como é que foi a história daquilo ali, seu Vilmar? Aqui é o seguinte, eu tinha a chácara, né? Ah. A chácara dentro da rua. Aí eles me aconselharam, O falaram, senhor comprou lá ou, no caso, era da eu família? comprei, não, comprei. O senhor comprou, né? Comprei. Aham. Três- Após que o senhor comprou, quase não tinha tanto valor, né? Porque a cidade estava mais para. O trem era barato demais, aí, e é o seguinte, e não tinha gente também, não. Aí eu abri o loteamento, aquela rua Raul Coelho foi a primeira, né? Uhum. Ninguém comprava, não. Aquelas primeiras casas na rua foi o que fiz. Eles falaram, isso é brejo, ninguém faz casa assim, não. Aquele Ali onde a brejado. casa de vocês, aquele era brejo, velho. Uhum. Não mina água lá até hoje, não? Mina. Pois Lá em casa ué. tem 3 drenos. E na rua seguinte, eu fiz aquele loteamento, não tinha engenheiro. Eu tinha um compadre na prefeitura, um compadre, então, ele que abriu a primeira rua, ele marcou para mim, sabe como é que foi a rua, né? Que não tinha coisa. Tinha muito eucalipto alto e mato. Ele falou assim, ó, você vai lá na sede, era que chamava Cacengue lá, na sede chamava Cacengue. Você vai lá e solta uns foguetes. Cacengue é onde é Aperã hoje. Aperã, A Cacengue era lá. Solta uns foguetes que eu vou alinhar. Pelo barulho? Não, né? Ele estourava lá em cima, aí ele alinhou aquela rua. O senhor aquilo ali dava noção para o senhor de onde queria. É que eu não sabia, não, porque era um sítio, né? Dentro da rua era um sítio. E mato, muito eucalipto tem. Aí ele alinhou a primeira rua pelos foguetes. Que isso? E também continuava não ter engenheiro, né? Aí nós fizemos aquele traçado tudo ali. Agora, depois de aberto as ruas, que eu arrumei o engenheiro para marcar os lotes. Uhum. Entendeu? Quantos lotes o senhor fez lá na época? Não tem uns 200, deve ser uns 200 lotes. Uhum. Mas aí eu cheguei e comecei a vender baratinho lá, um bocado de gente me pagou. O senhor tomou muito prejuízo dessa vez? Aí eu fui embora, né? Larguei para lá. Eu fui invadida, mais da metade foi invadida ali. Foi? Foi, invadido. O que não foi vendido baratinho foi invadido. Porque naquele tempo não valia muito pouco. Uhum.
Aí, tem uma história que parece que o senhor doou uma parte dos lotes lá para a construção de uma escola, é A verdade? escola é 4.200 metros. Para uma escola. Escola, é. Aí o senhor chegou lá, Aí o estava sendo coletor, construída uma cadeia. aí o coletor falou comigo assim, ó, vamos passar para o Estado, porque a prefeitura vai dar os outros. Entendeu? Parece que ele estava adivinhando. Queria construir cadeia, arrancaram, o prefeito arrancava a seca e tudo. Aí nós viemos, fomos embora, largou para lá, invadiram. Está lá construído lá, ué. O senhor falou cadeia, não vai Assim construir aqui não, né? O Cadeia. senhor falou cadeia aqui, Botar uma não. cadeia lá. Eu dou aí, você vai construir escola, você quer construir cadeia aqui, não. É, né? Ô, Vilmar, e aí o senhor, então teve aquela expansão, o senhor começou essa expansão lá, e ali o senhor acabou tomando gosto, e ali o senhor vive a vida toda, né? Porque eu sou da Capelinha mesmo, né? Sim. Quando eu vi aqui no aeroporto, por exemplo, não tinha como a gente ficar lá, direto, né? Nós voltamos para Capelinha. Uhum. Né? E aí o senhor montou essa parte de loteamento, comercializou e tal. Esse período que o senhor está mexendo com essas atividades, o senhor já estava casado ou como é que foi? Já estava. Já estava? Aí eu casei novo, eu casei O senhor com casou com quantos anos? 22 anos. 22? É. E o senhor conheceu Dona Marlene onde? No Maranhão mesmo, São Sebastião do Ela é de Maranhão. São Sebastião do Maranhão? É, Aham. é minha prima. É prima? Ué, minha prima. Então casou em família. Foi. Meu pai também era primo, minha mãe. Também? Era. E aqui, não teve, geralmente o pessoal tinha meio uma versão de não deixar casar em família, casar com primo. O senhor enfrentou problema com isso, não? Não teve, não. Teve, não? Teve aceitação numa boa? Não teve, não teve um problema, não. E Deus ajudou que deu tudo certinho, né? Aham. Ô, seu Vilmar, e aí veio esse período aí, o primeiro filho já foi com o senhor muito novo, como é que foi? O senhor casou novo, e filho veio rápido? Não demorou, não. Uns 2 anos, né, Marlene? E Marlene? Uns 2 anos Uns foi? 2 anos de casado, né? 2, né? O senhor conheceu ela, parece que estudando em Diamantina, não foi? Ou conheceu antes e ela foi para Diamantina para estudar? Depois que ela foi, né? Depois que ela foi, né? E o senhor ia lá de vez em quando encontrar? É muito difícil. Tem que contar tudo. Pode me esconder nada, não. É que é o seguinte, a estrada era muito ruim, chovia muito, né? Então você demorava demais na estrada, né? E não tinha jeito de se voltar logo, não. Aí eu demorava mais um tiquinho lá, né? Ela estudava em colégio interno? Interno. Interno, né? Aí Colégio interno tem muita regra, né, seu Vilmar? É lá na sua terra mesmo, teve, né? Mas fez mesmo. O senhor tá me escondendo. O senhor tá com a risada, parece que o senhor tá me escondendo alguma coisa. Porque sempre tem gente que né? Será que eu vou ter que chamar a dona Marlene para a prosa? Mas foi uma vez só. Que o senhor foi lá, né? Foi uma vez. Na Diamantina foi. Aham. Ô, seu Vilmar, a gente sabe que os tempos de antigamente e os tempos de hoje, tudo mudou muito, né? A gente pegar, assim, o compromisso das pessoas, a palavra, né, que a pessoa empenhava ali e cumpria. Tá doido, hoje a coisa é totalmente diferente, né, seu Vilmar? Diferente. Os valores se inverteram muito, né? De primeiro não tinha isso que tem hoje, não, né? Por exemplo, se a gente fazia negócio, muito desmancha, né? Não tinha isso não, ué. Quando o senhor fazia negócio aí, comprava um gado, vendia um gado, naquele tempo era mais seguro do que hoje? Porque a gente sabe que hoje tem muito documento, muita forma de amarrar, mas mesmo assim, mesmo com documento, as pessoas não cumprem muito. Naquele tempo lá era na palavra, o pessoal cumpria mais? Não, o pior negócio foi quando mudou de governo, que naquela época a gente vendia tudo fiado. Uhum. Era promissório, era cheque, né? Prazo grandes, 6 meses, 1 ano. E quando deu um presidente, que eu não vou citar, quando ele entrou, ele tomou. Nem o dinheiro do banco que você tinha, não saía. O senhor foi prejudicado naquele bloqueio, naquela demais, época? Demais, velho. Todo mundo foi prejudicado naquela época. Lá em Diamantina, o hospital encheu. O povo adoeceu todo. Que é o seguinte, o Jailson, o Sarney, né? Sarney Naquela botou a poupança 80 e tantos %.
Aham. Muita gente vendeu o que tinha e pôs no Na banco, poupança. né? É. Pôs. E no dia que o Collor entrou, ele confiscou dinheiro de Uhum. uma vez, né? Aquilo apavorou E muita gente. além disso, fechou os bancos. Você só pôs dinheiro, não sei se é 50 conto, nem sei quanto que era o 50, era dinheiro. 50, É. 50 alguma coisa. Então, aquilo, tudo que você tinha para receber, você não recebia, porque o outro também não recebia. Uhum. Né? Prejudicou demais, tá doido. Teve um rapaz em Diamantina que ganhou na época, eu não sei se era Loto que chamava a loteria, não sei se era Loto ou era Sena na época. Ele virou Loto, depois virou Sena, depois virou Mega Sena. E ele ganhou um dinheiro, estabilizou e o Collor entrou e prendeu o dinheiro dele. Pensa o desespero, Não, quando o prendeu cara o dinheiro. pensa que melhorou a vida. Então é o seguinte, aquilo prejudicou demais, tá doido, moço? Que isso? Desestabilizou muito o Ué, senhor na época? e outra coisa, ninguém comprava mais nada, né, Jair? Porque você não tinha dinheiro para pagar. Uhum. Você não podia ir no banco, porque o banco não financiava nada. Ficou ruim demais, velho. Uma época que foi muito difícil também, seu Vilmar, o senhor vai lembrar muito bem disso, eu não sei em Capelinha como é que foi isso, mas lá em Diamantina foi uma coisa terrível. Eu dormi várias vezes, tinha o dia da semana, geralmente era na terça-feira, me lembro bem, quando no tempo do Sarney, que a carne sumiu, o senhor lembra que sumiu carne, sumiu sal, teve um período que sumiu gás, e carne lá em Diamantina, por exemplo, você tinha que chegar no açougue, você comprava 1 quilo de carne, você não sabia qual carne que era não, era que te vendesse ali, e tinha que dormir na fila para poder conseguir a carne. Não sei se Capelinha passou por isso, mas Não, isso Diamantina aí, passou, nessa a época, carne sumiu. nessa época a gente ficava mais na fazenda, né? Aham, então não Lá passou você por isso, né? matava pouco, matava... A carne estava ali à disposição. É. Mas na cidade nós passamos por isso e foi um tempo muito difícil. Sal. Imagina o sal sumir. O pessoal, para poder ter preço, eles escondiam o produto. Porque é o seguinte, se a pessoa você tem um dinheiro para receber, para pagar, né? O dinheiro que a gente tem para receber, tem alguém que está dependendo de recebê-lo também, né? O negócio é esse. Uhum. Né? E sempre o banco ajuda demais. E fechou tudo, não tinha nada. Uhum. O pessoal deu um Mas você não é seu tempo, não é seu tempo. Desse tempo do Collor? Hã? Lembro demais, velho. Você lembra? Lembro demais, velho. Isso deve ter sido em 90, né? Não é isso? Ele entrou em 89, não foi? Foi a eleição dele? Acho que foi isso, 90. E eu sei o seguinte, Jair, muita gente atirou na cabeça, outros deu derrame, Muita gente. porque muita gente vendeu o que tinha por lá, né? É. A poupança era muito boa. E acabar de uma vez, você tá doido, mano. Zélia Cardoso, a ministra da Economia na época, né? Ô, gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro. Memória positiva. Olha, vou falar para você de Temperos Pilão Mineiro. Mandar um abraço ao meu amigo Léo Sim. Temperos Pilão Mineiro tem crescido e crescido muito, porque são produtos de qualidade, são produtos feitos com muito carinho para as pessoas que têm bom gosto. Às vezes você chega numa casa e não sabe qual o tempero que está sendo usado e a comida está muito gostosa, eu já adianto para você. São temperos Pilão Mineiro. Não é só tempero, não, é uma gama de produtos, tem os molhos, são fantásticos. A empresa Temperos Pilão Mineiro tem crescido e crescido muito, justamente por isso, porque caiu no gosto de quem tem bom gosto. Tem qualidade, tem preço bom, tem uma distribuição rápida. Então você que é comerciante e precisa ter na sua empresa, porque é o seguinte, se você é comerciante, você tem que ter na sua empresa aquilo que o seu cliente quer, que o seu cliente gosta. E o seu cliente gosta dos produtos Temperos Pilão Mineiro. Então tenha sempre aí, faça contato, não deixa faltar não, para você não passar vergonha com seus clientes. Memória positiva. Estamos de volta nessa prosa aqui com o seu Vilmar Guedes. O seu Vilmar, a família do senhor toda, ela deslanchou justamente para esse lado de fazenda, né? Todos mexer com isso. Né? Todo mundo, né? Todo mundo. E é um gosto, seu Vilmar. Eu que sabia fazer era isso, né, Jéssica? Não tinha outra coisa para fazer. Né? Hoje o senhor ainda cria gado? Não. Não? Não. Hoje o senhor está mais na tranquilidade, né? Mas... Eu tô do jeito que você tá vendo aí, ó. Ô, gente, um sofrimento, viu? O senhor sabe que eu fiquei campeando o senhor. Todo dia vendo o senhor sair, uma hora eu vou dar o pulo nele. Não vai ser aqui na casa dele, não. Na casa dele eu já vim, gravei um vídeo com ele uma vez para minhas redes sociais, mas eu vou dar um pulo lá pra gente gravar uma memória positiva, porque é uma história que a gente precisa contar. E por que a gente precisa contar as histórias das pessoas, seu Vilmar? Porque muitas vezes
As pessoas que não devem ser exemplo de nada é que tentam, às vezes, influenciar as outras pessoas. E as pessoas estão precisando ser influenciadas por quem deu certo, por quem trabalhou, por quem lutou, por quem cumpriu com suas obrigações com honestidade. Então, por isso que nós criamos esse quadro e por isso que nós escolhemos o senhor para estar conosco nessa prosa aqui. O senhor teve quantos filhos, senhor Vilmar? 4 filhos. 4 filhos. É. A gente sabe que todo mundo encaminhado. O senhor até falava comigo aqui na hora que eu cheguei, falou, senhor Jair, eu fico aqui na propriedade, meus meninos vêm pouco aqui e tal, cada um vai tomando um rumo, né? Cada um tem uma coisa para fazer, tá, Jair? Né? E assim, Deus não deve, se a pessoa já levantar de manhã cedo, não tem nada para fazer, deve ser ruim, mano, né? Ah, demais, demais. Agora é o seguinte, a gente vai chegando num ponto, por exemplo, para a mão de obra cada jeito tá cara e difícil. Na roça, com 83, eu tenho que ficar desse jeito mesmo. Senhor Vilmar, eu nunca entrevistei ninguém no Memória Positiva que não falasse comigo da dificuldade que tá de conseguir mão de obra. E o problema todo é que a gente não consegue ver uma saída para isso, pensar assim, não, vai surgir tal coisa e vai melhorar tal. A gente nota que está só piorando. Muitas profissões, por exemplo, as pessoas não estão assumindo essas profissões, não estão capacitando para isso. Vou dar um exemplo pro senhor, por exemplo, pedreiro. A gente não acha um pedreiro começando aí com 25 anos, com 28 anos? Tem filho de pedreiro aprendendo? Não tem, não está aprendendo. Vaqueiro, tem filho de vaqueiro aprendendo? Não tem. Então, onde é que essas profissões, essas coisas, essas Ninguém línguas vão sabe parar? como é que vai ficar, né, Jair? Ninguém sabe. Que é o seguinte, hoje quase todo mundo está estudando, né? E tem que estudar mesmo. Depois de formado, ele vai tirar leite? Não vai. Ele vai fazer parede? Não vai, ué. Não vai. O negócio é esse. Senhor, lá na fazenda, vocês tinham muitos funcionários lá? Tinha muito. Muito? Tinha muito. E aquele tempo era um tempo de muita fartura também, né, senhor naquele tempo é o seguinte, Jair, o sujeito ganhava, eu não sei nem quanto, mas dava para eles bem. Como eu tinha um vaqueiro que tinha 30 anos comigo lá. 30 anos, 30 anos. Ele tinha 10 filhos. Eu criei esses meninos todos. E os meninos iam chegando num ponto assim, que naquele tempo punha na escola, né? Que chegava a idade, a gente ia pondo na carteira, me deixando, e ele ia ficando no lugar do ia substituindo, né? Então, muitos dos filhos dos funcionários do senhor continuaram trabalhando. Eles continuaram trabalhando. Continuou, Mas tinha muito. Aí eu mesmo tinha 6 vaqueiros, né? Hoje, se arranjar um, eu tenho mais difícil que tem, né? É verdade. A gente comparar hoje o que a gente vê no clima hoje com o clima daquele tempo, em termos de produção. O clima daquele tempo era mais chuva, era mais pasto, tinha uma facilidade maior, não tinha, seu Vilmar? Tá doido, mas chovia muito, e tinha muito capim. Hoje, se você não tiver a ração, você não pode criar gado, né? Tiver silagem, não pode ter gado. A gente sabe que naquela região ali de água boa, o terreno não favorece muito quando é o período de chuva, né? Porque dá muito barro, atola muito. O senhor sofreu muito com isso lá? A terra, as estradas eram ruins. Ruim, né? Nossa, ruim demais. Era jipe, né? Jipe, picape, só rodava esses carros que tinham tração, né? Chovia muito, né? Segurança. Na roça era mais seguro antigamente, não era, senhor? Muito mais. Muito mais. Né? Lá, por exemplo, nós não tinha esse negócio. Depois é que teve uns problemas depois, né? Mas logo que a gente era menino, não tinha nada de problema. Que isso, tinha não. Hein? A roça era segura, né? Nossa Senhora. Antigamente você podia ver, hoje é raro a roça que a pessoa tem coragem de sair e deixar tudo aberto, né? Se deixar é perigoso voltar e não encontrar nada. Hoje está todo mundo tentando monitorar tudo, porque às vezes aperta o cerco na cidade, o ladrão vai para Não, hoje roça, é seguinte, hoje é câmera, né? para todo lado. Ué. Né? Primeiro tinha isso, não. Era tranquilo. A lembrança que o senhor tem dos ensinamentos dos pais do senhor? Meu pai toda a vida foi honesto, né? Toda a vida as coisas certas. Então a gente acompanhou também, né, Jorge? Acompanhou, porque deve ser muito ruim a pessoa, por exemplo, ser desonesta, foi, né? E sempre você puxa sempre o pai, né? Dos 14 irmãos, quantos são vivos hoje? Só morreu um, né? Só morreu um? Ô, senhor Vilmar, e moram aqui na região? Mora. Mora. Nessa região de Água Boa, assim, né? No nosso entorno aqui, né? Mora, sim.
Seu Vilmar, negócio. Eu estava conversando outro dia com o seu Chico do Lídio, numa prosa com ele lá. Aí ele falando comigo que ele gostou, mexeu com o negócio a vida toda. O senhor, claro, como que o senhor mexeu, o senhor deve ter feito muito negócio também. E eu conversando com ele, ele falando comigo, ô Jailson, o segredo para fazer negócio é você não deixar ninguém ficar em cima. Que o nego de zoião em cima de você atrapalha seu negócio. É verdade? Mas o primeiro, Jair, quase não tinha isso, não. Aliás, no meu tempo no aeroporto quase não tinha, porque a região não é mais. Não é muito assim, coisa não. Aí, por exemplo, eu comprei muita terra lá, vendi muita terra, Uhum. entendeu? O senhor já tomou muito prejuízo na vida, senhor? Não, Não? não, prejuízo não. Então, quando o senhor fecha o olho assim, não vem na mente do senhor que aquelas imagens de pessoas, opa, fulano de tal me comprou a terra, não pagou, fulano de tal me comprou um gado, não Não, pagou. não. O senhor não Isso. teve muito isso, não? A única coisa foi naquele tempo que o dinheiro foi preso, né? Só, né? Então, Só, o prejuízo do senhor foi só de não, governo, né? Foi só o governo que deu não, prejuízo pro senhor, né? não teve assim de Agora eu tinha, duvido não. que o sujeito consegue dar prejuízo no governo. O senhor já viu? Uai, como é que dá? Né? Amarra o camarada todo, né? Até teve uma ocasião, e teve um aí que deu muito prejuízo, né? Comprador de Um gado, né? comprador de gado. É, Deu deu, muito deu. prejuízo. Muita gente tomou prejuízo com ele, né? Passou aí, comprou, usou da. Carregou muito gado de muita gente aí, nem nunca mais Teve. viu Mas falar comigo dele. não teve esse trem, não. O senhor gostou mais de mexer com gado de leite ou gado de corte, seu Júnior? Não, o gado nós mexemos é o gado comum. Comum, né? É. Gado de leite, mas assim, leite não é esse gado de Nelore, hoje. essas de raça não, né? É um gado comum que dá pouco leite, mas dá o bezerro, né? Aham. E esse hoje, por exemplo, que eles estão mexendo, o bezerro não, né? É só o leite mesmo. O senhor não mexe hoje, mas o senhor tem uma noção de vida, criar gado naquele tempo e hoje, o que é mais caro, hoje ou antes? Não, hoje fica mais caro, né? Mais caro, hoje está mais Fica difícil? muito mais caro, ué. Hoje fica. Mas não tem uma valorização maior também hoje? Hoje, valorização é o seguinte, mas fica muito caro para você manter o gado, né? Uhum. Não tem. Primeiro não, primeiro você usava capim, pasto, e hoje não, hoje tudo é na ração, né? Uhum. Eu noto que aqui na propriedade do senhor, o senhor tem muito eucalipto, o senhor mexe com eucalipto aqui também. Gado ou eucalipto? Se o senhor pudesse escolher uma coisa para poder mexer, o que é mais Não, prático? não, aí depende, por exemplo, se você tiver uma área grande para você plantar o eucalipto, uma área grande para você ter o gado, todas as duas é bom negócio. É bom negócio? É. Mas se fosse o senhor escolher, por gosto, O eucalipto hoje dá menos trabalho, né? menos trabalho, né? Né? É. Você tem que esperar mais tempo, né? Aham, Mas dá menos trabalho. aham. E essa fase da vida, o senhor tá querendo muita Não, eu não tô muito querendo trabalho saber mais disso não, mais, né? Vamos pegar um negócio mais calmo, mas mas... é o seguinte, vai ser com a idade que eu tô, como é que eu vou mexer com 30 dias mais? Não tem jeito, Aham, né? aham. Hoje, meu filho, hoje é do jeito que tá aí, ó. Põe Paulo Renato pra mexer com gado, moço. Pensou Paulo Renato correndo atrás com a varinha tocando gado? É, mas a região de mexer com gado era no Aeroporto, pô. Hoje a gente saiu de lá, né? Uhum. É. Mas o senhor ainda tem propriedade lá ainda? Não, Não mexe mais não, né? não, Aham. hoje não. Ô, seu Vilmar, qual fase da vida do senhor que o senhor acha que foi, até hoje, que foi a melhor fase que o senhor passou? O senhor fecha os olhos e fala assim, olha, essa fase aqui foi uma fase boa, uma fase tranquila, uma fase que me fez muito bem. Qual foi a fase? Ué, já isso pra mim é tudo igual. Tem diferença, não? Não teve uma fase que foi Não, melhor, não? Que foi mais tranquila? não. Hoje está Já- sendo a mais tranquila? Ué, do jeito que você tá vendo aí, né? Mas não teve nada de coisa, não. Tem alguma coisa na vida que o senhor fez durante esse tempo aí todo e que o senhor, se fosse para o senhor fazer hoje, com a experiência que o senhor tem, o senhor analisando, o senhor faria diferente do que o senhor fez? Uai, como eu tô te falando, para mim fazer mesmo, de hoje em diante, eu não, né, não tem nem como, Não, hoje né? analisando, né? Vamos Mas, supor, teve uma época da vida que eu investi nisso, não deveria ter investido, eu mexi com isso e não foi bom, eu não, alguma coisa que o senhor arrependeu, fez e o senhor não, não não, faria para diferente. mim tudo não tem só, não tem diferença, não. Foi aprendizado. Uma coisa, Uhum. né? E se fosse para o senhor, naquele tempo que o senhor investiu, por exemplo, na parte de queijo lá, por exemplo, que o senhor levava para São Paulo e aquela coisa toda, se aquilo tivesse fluído, o senhor via futuro naquilo? Na época tinha futuro. Tinha. Tinha futuro porque não tinha saído, não tinha nada.
o produtor não tinha nada assim para fazer, né? Pra coisa. Era manteiga, né? Que era pouca gente que mexia, só os laticínios mesmo. E hoje o pequeno, o grande, tudo foi o queijo, todo mundo serviu para fazer, né? Uhum. Uns fazia mais, outros menos, mas todo mundo tinha condições de fazer, né? Naquele tempo, seu Vilmar, a gente sabe que hoje, se a pessoa pegar um caminhão de queijo e falar que vai levar lá para São Paulo, fiscalização multa em cima, é uma confusão danada. Naquele tempo tinha muita Não, mas tinha que fiscalização? fiscalizar sempre. Fiscalizava? Pegava muito no pé? Fiscalizava. Mas você sabe com a nota, né? Aham. Mas é porque hoje, por exemplo, não é só nota, né? Tem vigilância sanitária também, tem a Ah, forma é. de transporte, tem, Hoje tem isso né? também. Hoje o aperto ele é muito Não, maior, né? esse queijo Minas, por exemplo, eu acho que do jeito que eu levava hoje, não leva mais, não. Aham. É, A fiscalização aumentou. A gente vê de vez em quando aí fazendo apreensão. Inclusive tem apreensão que chega ali e joga até creolina, né? Pra pessoa não consumir joga mais, né? tudo fora, em Joga terra. tudo fora, em terra e tal. Naquele tempo não tinha muito isso, Não, não não, tinha né? isso não, mano. Não tinha isso não. Nunca prenderam, o senhor nunca Não, perdeu carga, não, não? nunca. Agora de tirar as notas, tudo cada vez tira, né? É. Roubo na estrada, essas coisas, o Não senhor tinha também, também não tinha. não tinha. Aham. E essa convivência com o Gão trabalhando com o senhor lá, como é que era? Que o Gão era o pai da calma, né? Aquilo era Tem alguma folgado. história Aquilo dele? era folgado. Tem Nossa alguma Senhora. história dele naquele tempo? Não, negrão toda a vida é aquilo que você viu, né? Tranquilo e não afobava nem nada, mas toda vez foi bom chofer, bom, né? E não tinha, Na velocidade que ele andava também não batia, né? e não tinha o movimento que tinha, né? É. E na velocidade que ele andava também não batia, não. Ele já gastou 9 horas daqui em Diamantina, ué. Você vê que é o seguinte, ó, das primeiras viagens, eu nem sabia, eu nunca tinha pegado caminhão, nunca tinha dirigido caminhão, não. E o Lili, que era o coisa, ele tinha um problema, quando ele dava gota nele, ele Aham, não aguentava nada. aham. Entendeu? Quando chegou perto de Três Corações, deu problema nele. E ele encostou o caminhão e falou: "Ó, eu não aguento, não, eu não aguento levar, não." E Três Corações, e tinha um tio dele, que era o Zefino, era até juiz de direito, morava em Três Corações. Ele falou assim: "Às vezes você consegue levar o menos até Três Corações." E eu não sabia, eu nunca tinha pegado caminhão, não, mas não tinha. Serão dias, né? Uhum. Presta atenção para você ver. Mas não tinha um movimento que tinha. Pois eu levei 200 quilômetros, eu levei o caminhão. Ele falava: "Faz isso, faz aquilo." Eu levei. Quando chegou lá em Três Corações, o tio dele, né, é, é, arranjou um motorista para poder chegar em São Paulo. E ele ficou. Não aguentou nada. Eu não sei como é que uma pessoa, de uma hora para outra, assim, que ele não estava queixando quando saiu. Uhum. Teve esse problema. Eu dirigi sem ter noção do que era caminhão e levei 200 quilômetros. Uhum. Ah, mas hoje não, fosse hoje, com o movimento tem hoje, o que é isso? Ele me contava algumas histórias que teve um dia que ele falou que ele foi para o Rio de Janeiro e ele não conhecia o Rio de Janeiro. Quando ele chegou lá e viu a ponte Rio-Niterói, Hum. aí ele tá indo e lá tem placa para todo lado, não pode parar no meio da ponte de jeito nenhum. Aí ele não aguentou, não, ele parou. Disse que parou o caminhão lá e desceu e acendeu um cigarro e tá olhando o mar, olhando a ponte, olhando. E falou assim, gente, mas que maravilha, isso é uma coisa de Deus. Aí, Será que. aí disse que a polícia veio, parou atrás Hum. e olhou a placa. O que é que tá fazendo aqui? Hum. Ele falou assim, eu tô olhando essa maravilha aqui. Não, eu vou multar. Disse que ele falou assim com o guarda. Falou assim, o senhor pode me multar, mas deixa eu acabar de fumar e olhar isso aqui, depois eu aceito a multa. Aí ele fumou, olhou. Aí quando chegou no final, o guarda pegou, olhou para ele e falou assim: "Ô, você foi tão sincero que eu não vou fazer multa para você, não. Vai embora." E mandou ele embora. Não, eu não duvido que o Negrão, ele era folgado mesmo. Nossa Senhora. Ele falou que foi bom. Ele falou que deu um queijo pro policial ainda depois. Depois que ele liberou, não deu para ser liberado, não. Depois ele liberou, foi arrancar. Ele falou assim: não, vou até te dar um queijo. Mas eu tinha que ver essa ponte aqui, que ele falou que foi a coisa mais linda que ele viu na vida. Teve uma vez que nós tínhamos um Chevrolet para puxar o queijo aí, né? O Aham. Chevrolet que puxava o queijo. A história era tão ruim, Jair, que nós enchíamos o tanque do caminhão, punha um tambor de gasolina em cima do caminhão, e tinha vezes que não dava para fazer as voltas e chegar.
Aí nós descendo aqui no Morro dos Pereiros, eu vou falar, né? Sim, Em Malacaxi, põe sim. aqui, lá até, né? Como é que chama esse lugar? Mazinho Rocha, como é que chama aquele lugar? Jaguaritira. Jaguaritira. Nós apanhávamos aquele lá. O moço estava escorregando tanto, é mesmo Deus que, ó, aqui, ó. Ele tremia tanto com as pernas para poder descer o morro com o caminhão. Você veja, não esquece, né, mano? Não, não esquece. Ele na época que que ele aposentou e tal, na época que ventilou-se até a possibilidade de dar aquela F1000 da prefeitura para ele. E eu, na época, eu achei justo se pegasse e fizesse uma doação para ele, porque é um carro que ficou com ele a vida toda. E se E ele não tivesse tinha, ficado e com ele não tinha outro, condições, né? não tinha. E se tivesse ficado com outro, já tinha acabado há muito tempo. E ele cuidou tão bem daquele carro, Não, ele cuidou tão bem daquele carro que ele merecia, já era para ter acabado. eu cuidava mesmo. Foi uma pessoa muito boa. E assim, a gente vai aproximando das pessoas e o irmão dele, o negrão lá de Diamantina, era vizinho meu lá, pra você ver, eu saí daqui, conheci ele aqui, conheci a família toda, e né, você muda de cidade e acaba tendo uma história em comum, né? Hum. Então ele trabalhou muitos anos com vocês lá. Irmão do Negrão? Lá Irmão, de Diamantina? irmão dele, seu Nego. Ah, o seu Seu Negro. Nego Ah, seu Negro. trabalhou na Superintendência de Saúde lá. É. Seu Nego. Mas o Jair, ele era muito folgado demais, né? Ele me contava uma história que ele chegou um dia cansado de uma viagem dessa de queijo, e deitou, chegou, a mulher pegou, ele só sentiu aquele peso em cima dela, ela falou assim, tira essas pernas de cima de mim, mulher. Aí ela falou assim, eu não tô com perna em cima de você, não, é meu braço. Ela é gorda, ela é Ela gorda. era muito forte, né? Eu não tô com perna em cima de você, não, é meu braço. Mas ele era folgado mesmo. Muitos anos que foi de trabalho? O Jair não foi, porque 6 anos foi tudo, né? O tempo Uhum, todo. uhum. Ele deve ter ficado uns 2 anos, deve ser uns 2 anos. Uns 2 anos. Né? Uhum. Senhor Vilmar, nesses investimentos que o senhor foi fazendo, partiu para esse lado de loteamento, contribuiu também para a Capelinha, porque a cidade expandiu para aquele lado ali, o bairro ficou muito bom. Dessa parte de loteamento, o senhor gostou de mexer nesse meio? O Jair, naquele tempo, se fosse vendesse bem, tudo era bom. Mas para mim, por exemplo, foi ruim, porque né, era ruim demais de vender as coisas, moço. Então, descontando para poder o povo construir, eu tive que fazer umas 3 casas na rua ali, umas 4 casas na rua. Eles viram que podia fazer, porque eles Uhum, falaram que não, com brejo não podia fazer casa de brejo, não. uhum. Entendeu? Então, aquela primeira casa ali, 4 casas ali primeiro, eu mandei fazer para poder o povo ver que tinha condições. Para acreditar. E naquela época não tinha água, não tinha luz. Teve uma vez que um dos que comprou o lote fez uma casa lá de cima lá e não tinha luz na rua. E ele tinha uns meninos pequenos. E eu fui, tirei da minha luz, né? Você deu um bico Puxei o para ele, que gato, eles chamam, deu né? puxei de minha luz para ele, né? Depois esse amigo teve coragem de ir lá e cortar minha luz. Cortou? Cortou minha luz, porque disse que eu não podia Fornecer. fornecer luz para o outro, né? Uhum, Você vê que era um trem assim, difícil demais, né? uhum. Mas porque hoje não, você falou no loteamento, aí você tem que fazer o asfalto, você tem que fazer a rede de luz, rede de água, né? Esgoto, Uhum. fazer tudo. Mas primeiro não tinha isso não. Ô, seu Vilmar, ali em Capelinha muita gente encantou com a chegada do café na época. O senhor não se encantou com isso? Na época o senhor não chegou a plantar café, não? Naquela época eu estava na Aeropuca, O senhor estava na Aeropuca? lá é gado, né? Mais gado, né? Era só Então aqui gado. em Capelinha o senhor não chegou a mexer Não, com café, o não, senhor nunca aqui não, plantou, não, né? não, nunca mexi não. Mas Uhum. foi bom negócio, Foi, né? foi. Aliás, a melhor de Capelinha foi o café e o eucalipto, né? O café deu uma arrancada e o Foi bom eucalipto demais, hein? vem substituindo. Eu falo que muita gente agora no café no preço que tá, arrependeu de ter arrancado o Pois é, café. mas acontece é isso, que não vai ficar desse preço, não. Tá quase 3.000, né? Não, mas vai ficar assim não, mas você vai ver. É porque ó, queimou muita chácara em São Paulo, você viu lá, Aham. né? Muita chácara de café. Muita gente cortou os café. Hoje muita gente já plantou. Não fica esse preço não, né? Mas tá bom demais. Uhum. Mas toda a vida em Capelinha, o eucalipto e o café que trouxe a melhora para Capelinha foi isso, Uhum. né? Ô, seu Vilmar, a gente sabe que a criação dos filhos
muitas vezes tem gente que vai modernizando as coisas e vai muitas vezes mudando o que é o ensinamento do pai. O senhor pegou o ensinamento de retidão de caráter do pai do senhor, né, do pai e da mãe, e como é que foi a criação dos filhos? O senhor sempre manteve esse padrão Do meu do que o jeito, senhor aprendeu, o senhor, mesma da coisa, mesma forma? mesma coisa. Né? Mesmo Deixa- rigor também? não, não, de O rigor, o rigor, senhor é menos rigoroso não, que o de pai do rigor, senhor, não. comparando o senhor com o pai? Não teve isso não. Mas também não precisou, né, Jair? Ele foi muito bom, né? Desde menino, Eles são muito tranquilos, né? tranquilo, né? Obediente, né? Casaram muito bem, todos casaram muito bem, né? Uhum, Fiz ajuda demais também, né? uhum. Então não foi São ruim, muito não. unidos também, né, senhor? Muito unido, né? Esse tempo, o senhor está com quantos anos de casado? 61, né, Marna? Pergunta não, isso é pergunta. 61. Isso é pergunta que a gente não faz para mulher, não, porque se errar a data, ó, se errar a data do casamento, se errar a data do aniversário da mulher e se errar quantos anos de casado tem, é uma briga que o senhor não esquece nunca mais. É problema, é? É problema demais, tá Nossa, doido, não pode não. é Só fala assim, já é bem tempo, moço. 61. 61, né? Ô, seu Vilmar, eu falo que quando a gente encontra a companheira certa e vai todo mundo remando na mesma direção, é um porto seguro, né? É uma importância que tem na vida ali da gente ter o sossego, que a gente pode enfrentar as turbulências toda que for na rua, mas se chegar em casa, você tem que ter paz, né? Ué, já pensou se tiver qualquer problema, você chega dentro de casa, você é pior, como é que você faz? Não tem É, jeito, né? o porto seguro tem que ser ali, né? E hoje eu tentei um bisneto já, Ah, já tem tem bisneto? um bisneto, é. E o senhor paparica muito? Não, e eu não, que ela é Valadares, que eles moram, Ah, né? mora em Valadares? Nós Aham, até tivemos lá agora há poucos dias, mas mora em aham, Valadares. aham. Eu vim aqui, o senhor foi chegando ali, o senhor me mostrou, falou assim, eu só tinha uma piscina aqui, mas eu acabei com ela, que piscina não que dá conta disso. Fala que piscina é uma alegria quando faz e outra quando Diz, acaba com eles ela, né? falam sempre. E eu acho que é também, viu? O senhor não quis vestir daquele Não, saidão, né? tá doido? Não. E a água aqui é muito fria, moço. Tinha dia que a gente entrava, né? Eu falei, não tem jeito de ficar aqui, não. Botamos um aquecedor aí, mas não deu certo, não. Aham. Né? Deixa isso pra lá, né? Nossa Senhora. Só dá trabalho, você tem. Ô, gente, no nosso programa é um oferecimento sempre dos temperos Pilão Mineiro. Temperos Pilão Mineiro tem qualidade, viu? Qualidade. A produção, eu vou mostrar muito em breve, nos próximos programas, eu quero mostrar para você a linha de produção dos temperos Pilão Mineiro. Você vai se encantar com máquinas modernas que garantem uma qualidade, que garante um padrão de higiene diferenciado. E eu acho que isso aqui é bacana, mostrar os bastidores, para quando chegar na sua casa os produtos Pilão Mineiro, você saber de onde vem, a forma que é produzido e você ter aquela confiança. E os temperos Pilão Mineiro, eu conheço, eu frequento sempre lá, Léo Sim sempre me convida, eu estou lá no dia a dia, e realmente o cuidado que eles têm com a qualidade, com o padrão, com a segurança alimentar, isso é muito importante. Então, por isso que eu indico sempre. E falo sempre para os comerciantes, o seu comércio tem que ter os produtos temperos Pilão Mineiro. Se não tem, faça contato, estou deixando o número aí para você fazer contato, para você solicitar a presença de um representante, para você ter esses produtos aí, tá bom? Temperos Pilão Mineiro não pode faltar na sua casa, na sua mesa aí, tá bom? Bom, ô seu Vilmar, nós estamos caminhando para a reta final dessa nossa prosa aqui, que no fundo não deixa de ser uma aula, né? Um aprendizado com o senhor aqui, porque a gente conversar com quem entende e quem deu certo na vida é sempre muito bom, né? Porque dar certo na vida não é fácil não, né, seu Vilmar? O caminho tem muitas... É tipo para É, chegar aqui, tem muitas entradas assim, tem. senão... Eu fiquei perdido, viu, Tem gente? muito Pra chegar aqui. desvio, né? Tem muito desvio. Não, mas graças a Deus deu tudo certinho, né? A gente até hoje vive bem e os meninos estão todos encaminhados O direitinho. senhor presenciou na vida pessoas que às vezes cresceram com o senhor, que foram amigos do senhor e que de repente lutou, não deu certo, desvirtuou, não seguiu às vezes um conselho de um pai, de uma mãe. O senhor já presenciou muito isso? Ah, teve muitos, né? Muito, né? Teve. Porque hoje, aí, por exemplo, como eu te contei que eu tive lá na Feira Agro, Na Feragro. conheci pouca gente, que a Capelinha hoje, a maior parte é de gente de fora, né? É verdade. Mas naquela época, por exemplo, teve muitos que não deu certo, não, né? Antigamente, Capelinha, eu cheguei em Capelinha no final de 94.
E a gente andava na rua de Capelinha, a gente pega um conhecimento com as pessoas, a gente andava na rua, conhecia todo mundo. Hoje a gente anda na rua, não conhece Não, ninguém eu, mais, por né? exemplo, conheço, que aqueles mais novos, eles até conhecem a gente, mas eu não Aham, conheço esse, aham, né? Que a pessoa nova muda sempre, né? aham. O velho é que não muda, mas o novo muda. Então, aqueles mais novos quase a gente não conhece. E muita gente de fora, Sim. muita Seu gente de Vilmar, fora. quem são. Eu sei que são muitos, o senhor é de uma pessoa de muitas amizades, mas os principais, se eu fosse citar 5 amigos que o senhor tem, vou encher uma mão aqui para facilitar, vou pedir um só, não, para não causar ciumeira. A gente sabe que vão ficar alguns aí, porque eu vou permitir só 5, que são os amigos mais próximos que o senhor tem e teve na vida. Ah, tem sim, mãe. Tem. Quem que a gente poderia citar? Mas pode citar? Pode, Citar? claro, É. pode. Uai, Pessoas assim que o senhor teve um relacionamento mais próximo, que dê confiança no senhor, que o senhor sempre gostou de conviver. não, isso tem muita gente. Uai. Pois é. Esse pessoal dos Pimenta mesmo, são todos amigos da gente. Né? Ivan, a turma Todos são amigos, do Gotardo, né? Do Rocha, né? do Do pessoal Rocha, do são Poste amigos, Mazinho. né? Uhum, Beto Real, uhum, né? E assim por diante, tem muitos aí, ué. uhum. Muita gente. Né? Aliás, inimigo mesmo a gente não tem, não. Já morreu tudo? Né? Eu entrevistei um senhor de 107 anos. Aí eu falei assim: eu sou um homem, não tenho um inimigo. Eu falei, mas não dá pra ter, não. Já morreu tudo. Assim, não tem medo, não, mas, mas é de veras, gente. Agora, de Capelinha mesmo, assim, o pessoal de Capelinha, tem pouca gente, né? É, né? Ué, a maior parte é gente de fora. É verdade. É Você, verdade. você veio para aqui, você tá vendo que, né, tá É. mudando demais. Capelinha, ela abraça muitas pessoas que chegam e as pessoas se dão muito bem, né? Que chegam em Capelinha, tem oportunidade. Capelinha não segrega, não separa as pessoas, né? É. Acolhe. E esse ato de acolher, então a cidade vai crescendo muito. As pessoas vêm para Capelinha e são bem tratadas e acabam ficando, né? Não, e vem muita gente boa também, né, Jânio? Muita Muita, gente boa. muita gente boa. É isso? Aliás, mais pessoas boas do que ruins, né? Isso. Porque as ruins a gente, automaticamente, as pessoas vão afastando delas ali, vão deixando de lado. O senhor Vilmar, amigo de infância, o senhor tem algum em Capelinha que o senhor lembra que cresceu junto com o senhor e que foi importante nesse período de infância? Agora, de infância tem poucos. Poucos? É porque naquela época que eu era menino, a gente, como eu te falei, a gente mudou mais Para lá, pro né? município de lá, né? E lá, Então, o senhor tem algum amigo que o senhor ainda visita, que de vez em quando dá uma saudade, o senhor vai lá? não, visitar não, mas lá todos são amigos, velho. É? Lá os extremantes, todos são amigos da gente, velho. É amigo Uhum. mesmo, velho. Né? Quem que o senhor lembra de lá? Ué, tem o Antônio Augusto, que é um fazendeirão lá, você deve até conhecer. Não, Né? não, Augusto. Antônio Augusto Bossi. Uhum. Tem o pessoal do IO, que era o Círios Lima, Uhum. né? Tem e muitos, tem muitos lá, ué, Uhum. né? A Lacaxeira tem muito amigo Uhum. que tinha fazenda lá perto, né? Uhum. Graças a Deus, de amizade, a gente tem quase todos são amigos mesmo, mãe. Uhum. Não tem inimigo, inimigo mesmo, não tem não. E essa coisa de trabalhar, às vezes negociando, comprando, vendendo um gado, acaba pegando um vínculo muito bom, pega um vínculo de confiança e de amizade muito grande, né? Demais, velho, demais, né? Demais. Já teve negócio que o senhor fez de compra, um gado que o senhor comprou lá e arrependeu, e falou, "Ah, mas esse aqui eu me estrepei." Já teve? Não, Não? teve não. Então o senhor tem um oi bom para comprar, né? Mas não é, sabe por quê, Jesus? Que a gente toda a vida mexeu com isso, né? Toda a vida, Entende? desde menino a gente mexeu com isso. Não Uhum. fizemos negócio demais de gado, não, mas todo negócio que a gente fez foi tranquilo, Uhum. não tem problema não. Uhum. Né? Seu Vilmar, quero agradecer o senhor por essa prosa aqui. Ficou alguma coisa que o senhor queria falar e eu acabei não perguntando? Algum assunto aí que o senhor quer abordar? Mas eu acho que nós tínhamos que falar isso mesmo, né? É isso mesmo? Tem mais não? Não Não. escondeu nada, não? Não escondi nada. Dona Marlene, ele me escondeu alguma coisa, Dona Marlene? Dona Marlene, só um assunto que ele riu muito aqui, que ele não rendeu, Dona Marlene. Você não quer vir cá render esse assunto, não? Vem cá, Dona Marlene. Não, vem cá. Vem cá, Dona Marlene. Entra no meio de nós aqui. Não, mas não foi pra rádio, não. Vem cá, Dona Marlene. Vem cá, Dona Marlene, me conta. Como é que é? O microfone tá captando aqui. Ele foi, a senhora estava estudando em Diamantina, ele foi pra lá e o quê? Casa dos meus pais. Ah, pra casa dos pais da senhora? Foi para
passar um fim de semana. Foi para passar um fim de semana. Ficou 30 dias. Ficou lá 30 dias? Mas a ponte caiu, tinha uma Ah, a ponte! ponte caiu, mas chovia. Eu já muito. vi uma música dessa, Gine Gene canta As Águas do São Francisco, né? Só que no caso era As Águas do Urupuca, né? E meu irmão escreveu um livro Ah, e o assunto dele foi esse. no livro do irmão da senhora? Ficou lá 30 dias. 30 dias. Aí o gado que ele falou que trabalhava demais com gado, que tinha um Pois é, mas curral, quem naquele- cuidava do gado desse Mas tempo? naquele tempo tinha problema, não, mano. Hã? Naquele tempo tinha os vaqueiros, tinha tudo. Hoje, Tinha, hoje né? é que é mais difícil, né? Aí Porque você tinha- tinha só 20 anos. Vem cá, dona Marlene. Não. Eu só tinha 20 anos. Aham. E chovia demais, de dia de jipe. E costuma gastar o dia inteirinho. Ô, dona Marlene, Então, como é que você chegava e voltava logo? Não podia. não dava, né? Tem que ficar 30 dias, né? Tinha que ser. Ô, dona Marlene, teve uma história também que ele foi lá no colégio interno e apresentou lá como irmão da senhora? Era irmão? É, e foi uma colega minha dedou. A colega pegou e entregou. É. Ei, seu Vilmar. Mas é de veras, tem sempre conversa demais, né? Hã? Tem gente, E- tem esse- fuxiqueiro em todo E esse canto, irmão né? era grande demais, né? Nossa, quando ele chegou. Quando eu cheguei lá, que eu fui para buscar, que eu ia buscar ela, nós vamos almoçar e tal lá fora, né? Ah, é. Aí é óbvio, não, Quando eu cheguei, tu aquela minha, né? E foram assim: você é irmão dela mesmo? Foi jeito, não tem jeito, não. Aí, e ela já sabia que não era? Ela sabia, pois ela que sabia, mas quando eu fui para chamá-la, foi ela que veio. Foi a irmã, a superiora, né? Aham, amada superiora. É, E é- grande. Era uns namoros tão era um namoro de muito respeito, né? O namoro de antigamente. É. Ô, seu Vilmar, obrigado pela prosa aqui, viu? E eu que te agradeço, né? Você ter vindo aqui para poder conversar. Se eu falei alguma coisa aqui, né? Não, pelo contrário, eu tô Isso. aborrecido que o senhor tem coisa que o senhor não me falou. Dona Marlene que me falou. Mas fiquei muito satisfeito de você vir aqui, né? E você continua, né, procurando alguém para, né, para esse pessoal mais antigo. Aí conta essas histórias de capelinha, né? Tem que contar. Histórias boas a gente tem que passar para outras pessoas. Gente, então nós encerramos nosso quadro Memória Positiva de hoje, que volta no próximo sábado. Foi um oferecimento dos temperos Pilão Mineiro. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.